Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Especialmente o versículo 35, erguei os olhos e vede. O capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para compreender a Tua palavra, o Teu Espírito nessa manhã. O Senhor já tem falado conosco, nós pedimos, continue falando conosco, para que o Senhor mesmo seja glorificado e nos mantenha firmes nesse tempo, angustiosos, para honrarmos o Senhor e produzir frutos que permaneçam até a Tua vinda, Senhor. Nós oramos confiando no ministério do Teu Espírito, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amados, ontem compartilhamos um pouco sobre a vida e o ministério de João Batista. O quanto ele viveu num tempo obscuro, de silêncio profético, o quanto que o povo de Deus estava apostatado, e ele viveu aquela vida oculta no deserto, o lugar que raramente alguém viveria. Mas ele esteve ali por obediência como um nazireu, e lá, por um lado era um tempo de separação, e por outro lado um período de purificação. São 2 fatores importantes para nós nesse tempo. Nós às vezes não entendemos porque o Senhor nos tira de grandes centros, grandes ambientes, grandes movimentos ou ministérios. Muitas das vezes nós passamos por momentos angustiosos, de incompreensões, de contradições, e somos, digamos, ilhados em alguns contextos. De início atribuímos a obra de Satanás, né? Quase sempre entendemos que tudo que acontece conosco é o diabo, e nós esquecemos de ver aquela mão soberana do Senhor agindo nos bastidores. Ainda que o inimigo trabalhe, como disse Lutero certa vez, o diabo é o diabo de Deus. A grande visão de Lutero sobre a reforma, ou os fundamentos da fé cristã, vieram quando ele estava debaixo de oposição. E ele estava debaixo de muitas crises. Inclusive ele foi muito acusado pelo inimigo. E ali ele escancarou as verdades dos fundamentos da fé. John Bunyan também escreveu o seu livro O Peregrino, se tornou o 2º maior livro lido do mundo, especialmente na área da ficção cristã. Mas onde ele escreveu? Onde ele estava quando isso aconteceu? Ele estava preso, 12 anos enclausurado. Ele estava como num deserto na vida dele. Separação totalmente por Deus e purificação.
Graça Abundante para o Pior dos Pecadores, que é um livro que fala da biografia dele, ele fala dos grandes tormentos que ele viveu debaixo das acusações do inimigo. Ele chegou à beira da loucura. E ali ele conheceu de maneira experimental a palavra de Deus e o próprio Senhor. Mas foi nesse momento de crise, assim como João Batista também viveu no deserto. Sabemos que Moisés ficou pelo menos 40 anos no deserto, Elias esteve no deserto, Paulo esteve no deserto, sobretudo o Senhor esteve no deserto. E onde foram escritas as cartas mais profundas do apóstolo Paulo? Na prisão. Onde estava João quando ele recebeu a revelação do último livro da Bíblia, o Apocalipse? Onde ele estava? Na ilha chamada Patmos, um deserto, exilado. Então, irmãos, o deserto ou tempos angustiosos não são, digamos, acidentes da vida cristã. Deus não perdeu o controle. São permissões de Deus. E nesse movimento enigmático aos nossos olhos, mas é a providência divina, o Senhor está forjando a nossa vida nele. Com Jesus foi assim. E ontem nós falamos um pouco de João. Você imagine, a palavra de Deus não encontrou lugar no meio da sociedade religiosa, no meio do povo de Deus, e ela vê a João Batista lá no deserto. Não adianta termos tudo nessa vida e não termos a palavra viva de Deus, a revelação de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Então nós encontramos aquele período de João até que chegou o período que ele foi enviado, veio do deserto e veio como autoridade. Essa é a diferença de encontrarmos pessoas que estão andando com Deus. Algumas vezes Jesus usou o termo em verdade vos digo. Porque os escribas e fariseus podiam falar a verdade, mas não a verdade em verdade na vida deles. É a verdade das Escrituras, mas não é a verdade em experiência. Jesus falava em verdade. E essa é a experiência de João Batista. Ele está falando a verdade, mas a verdade em verdade na vida dele. E é isso que o Senhor espera de nós. A verdade objetiva, escrita, mas que essa verdade seja aplicada pelo Espírito Santo em nós. Então não é apenas a verdade das Escrituras, mas é a verdade das Escrituras transformando a nossa vida, sendo trabalhada no nosso interior. E por isso muitas das vezes Deus tem que nos levar ao deserto. Em Deuteronômio ele diz que levou o seu povo ao deserto para prová-los e ver o que estava no seu coração. Não que Deus não sabia, mas eles precisavam saber. Nós precisamos ter discernimento. Às vezes a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, ele é superficial. E é só a provação do deserto é que vai tirar essa casca da aparência e vai nos levar à realidade. Agora Jesus ele é introduzido, como vimos ontem, ele foi batizado, e estando orando, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele e imediatamente Jesus foi guiado. Vocês lembram para onde ele foi guiado, não é verdade? Para onde ele foi? Para o deserto. Antes do seu ministério glorioso, ele foi ao deserto. A voz do Pai falou: este é meu filho amado. E a pomba veio dos céus. Mas imediatamente, agora vem a serpente. A pomba vem primeiro e depois vem a serpente e o tentador. E ali ele está sendo provado, ele está sendo tentado pelo inimigo a usar das suas prerrogativas como Deus para prover milagres para si mesmo. Faça alguma coisa, transforme essas pedras em pães. E não é essa a tentação que muitas das vezes nós sofremos? Quando temos um período de provação ou de deserto, a sedução é por fazermos alguma coisa no lugar de esperar a providência divina. Deus falou, o Pai falou: este é meu filho amado. O inimigo diz: será que você é o filho? Se tu és filho, ele semeia dúvida no coração do nosso Senhor. E o Senhor, ele rejeita isso pela palavra de Deus. Assim também somos nós. Que batalha, não? Que luta. Você tem que fazer alguma coisa.
Você tem que transformar as pedras em pães. Você tem que pular do pináculo. Imagine os judeus vendo você pulando lá de cima e os anjos vindo segurar você. Que grande projeção para provar o seu ministério. Quantas das vezes os homens são tentados a fazer coisa para chamar a atenção. E isso não é fé, isso seria presunção. E ele não tentou o Senhor, o nosso Deus. Por fim, irmãos, ele volta cheio do Espírito Santo. Ele entra no ambiente onde a palavra está sendo vista. Ele toma o rolo do livro da lei. Ele lê o texto de Isaías 61. E ele simplesmente não vai muito adiante. Ele somente lê: o Espírito do seu Deus está sobre mim. E narra o texto, dá o rolo do livro ao ministro, senta e simplesmente diz: hoje se cumpriu essa profecia. Que coisa, não? Ele poderia falar ali 1, 2 horas ou mais, mas ele era um homem que, segundo a perspectiva de Lucas, parecia que ele estava com um cronômetro, ou aquele relógio de precisão. Seus passos, suas palavras, seus movimentos eram todos feitos para se cumprir as Escrituras, e ele não ia 1 centímetro a mais para frente, não antecipava nada, ele esperava e andava na vontade do seu Pai. A tentação do inimigo era empurrar Jesus sempre, para ele tirar os olhos do Pai e para ele se promover a si mesmo. Jesus rejeitou tudo isso, sempre estar atento à sua hora, ao seu tempo. Como o inimigo não venceu, você lembra o que aconteceu nas bodas de Caná? Logo no começo do seu ministério, o vinho acabou. E a mãe de Jesus diz que acabou o vinho. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Mulher, que tenho contigo. Ou seja, você não pode usar das suas prerrogativas como mãe para dirigir o meu ministério. Como mãe e filho, tudo bem, mas como homem enviado por Deus, ele agora presta obediência ao seu pai. Mas você vê que a tentação não foi apenas do inimigo, foi também de parentes. Não apenas Maria tenta empurrá-lo a antecipar as coisas, isso é o João 2, mas João 7, os seus irmãos que não criam nele falam: olha, suba para a festa, porque não há ninguém que queira ser conhecido pelo mundo que fique escondido, não. Você tem que se promover, vai. E Jesus fala: minha hora não é chegada. A hora de vocês sempre é chegada, eu não vou. Em outras palavras, ele andava pelo kairós, ou o tempo certo de Deus, não pelas circunstâncias. Ele não olhava as circunstâncias. Depois que os seus irmãos subiram, então Jesus foi. Mas ele fugia de andar na força das circunstâncias, da força da religião, na força dos parentes. Quantas vezes nós somos tentados a ceder às circunstâncias, e ao fazermos isso, perdemos a vontade do Senhor. Então agora Jesus está treinando os seus discípulos. Precisamos ler os evangelhos considerando o ponto de vista do treinamento, e não apenas o treinamento aos discípulos, mas o treinamento para nós, como que todas aquelas lições também foram lições da escola de Cristo que chegaram até nós, porque essas são as palavras de Deus. Olha o que aconteceu. Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber, 4:1, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os discípulos gostavam de competição, Jesus fugia de competição. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais do que os discípulos, mais discípulo que João, então isso aqui é uma mentira, porque Jesus não batizava. Isso era o inimigo tentando seduzir a uma competição já no seu tempo. Então Jesus, ele fugiu.
o capítulo 6 de João, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de fazê-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você está vendo isso aqui? Jesus não cedia à força, à pressão, à tempestade. Ele é o rei. Mas aqui era um esforço do inimigo para antecipar a sua glória, entre aspas, sem a cruz. Ele tinha que passar pela cruz. Jesus fugiu. Muitas das vezes nós somos tentados a nos promover, ou aceitar que sejamos promovidos. No lugar de fugir, a gente aceita a bajulação. Jesus não foi assim. E ele está treinando os seus discípulos. Agora, quando Jesus foge, vamos voltar ao capítulo 4, ele está indo para Galiléia e era necessário ele atravessar por Samaria, que é o capítulo 4, verso 4. E aí vocês conhecem a história. Jesus revela a sua humanidade. Versículo 6 diz assim: estava ali a fonte de Jacó, capítulo 4, verso 6. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Cansado. Ele é Deus, mas está vivendo como homem, e como homem ele está cansado. Jesus revela a sua fragilidade humana, e Paulo diz que ele foi crucificado em fraqueza. E Paulo também diz a fraqueza de Deus. Meus irmãos, a sociedade faz de tudo para que o homem seja forte, a mulher seja forte, o empoderamento das mulheres. Mas qual é o problema, irmãos? O problema é que quanto mais você conhece o Senhor, você vai descobrir que ele andou na contramão da sociedade. Os reis faziam de tudo para expressar a sua força, esmagando os seus inimigos, destruindo os seus inimigos. E a fraqueza de Deus foi exatamente que no lugar dele esmagar os seus inimigos, ele foi vencido pelo amor e pela misericórdia. E ele agora envia o seu filho para transformar seus inimigos em amigos. Meu Deus, isso é fraqueza. A fraqueza do amor. Claro que ele julgou o pecado. E todos nós merecíamos o lago de fogo. Houve um veredito da Trindade, o conselho da sua vontade. E o juízo de Deus foi decretado. Mas quando a ira de Deus vem sendo derramada, você pode imaginar que a misericórdia triunfa sobre o juízo? É como se o filho vem correndo, o mesmo filho que julgou junto com o pai e o filho, ele agora vem correndo e o juízo de Deus está caindo e ele vai e entra na frente. E ele toma o nosso lugar na cruz, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Isso é a fraqueza de Deus, que a misericórdia triunfou sobre o juízo. A loucura da pregação, a loucura da cruz. Quando Paulo entendeu esse mistério da fraqueza, que o Senhor lhe permitiu um espinho na carne, e ele ora para que o Senhor o retirasse, então ele passou a entender que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Ou seja, enquanto o homem está cheio, ele está vazio de Deus, ele está cheio de si mesmo. Quando ele entende que não é nada e não pode nada e aceita a disciplina, aceita o quebrantamento, agora a graça passa a triunfar e prosperar na vida de um homem. E esse é o nosso problema, irmãos. Nós lutamos para ser fortes, porque não discernimos ainda esse mistério do quebrantamento. Até o dia que o homem entende, sem mim nada podeis fazer. E ele aceita agora o quebrantamento, o esvaziamento, para que ele também seja vencido pelo amor e passe a transbordar da graça de Deus. Agora Jesus está fugindo dessa competição, chega até em Samaria, vai a esse poço, encontra essa mulher cuja, além de ser rejeitada como samaritana, tivera 5 maridos e o que tem agora não era marido dela. Quem de nós,
Quais dos homens, em seu machismo e em sua arrogância religiosa, perderia tempo com uma mulher dessa? Deixaria o templo em Jerusalém para ir para uma terra rejeitada, Samaria? Essa é a fraqueza do nosso Senhor. Ele está atrás dos mais vis pecadores. E agora ele está se importando a fazer o que a escola rabínica não fazia. Que não é apenas introduzir mulheres no seu discipulado. Que ele introduziu as primeiras mulheres, como é o caso de Marta e Maria. E depois Maria Madalena, meu Deus, uma mulher que foram expulsos 7 demônios dela. Ele introduziu Joana, mulher de Cusa, que era o administrador, o mordomo de Herodes. Quem faria isso? Jesus está restaurando a dignidade feminina, se importando com as mulheres. Que fraqueza, não, irmãos? E ele agora se revela como sedento. Há esse discurso. Você lembra que tem uma passagem que Jesus está indo para Jerusalém, a sua face é de quem está indo para Jerusalém, mas ele tem que passar ao redor de Samaria. Os samaritanos não quiseram receber, e 2 dos seus discípulos falaram: Senhor, o Senhor quer que mande descer fogo do céu, igual fez Elias? Eles queriam causar um genocídio aos samaritanos. Mas vocês não sabem de que espírito vocês são. Essa é a fraqueza de Deus, que no lugar de destruir os seus opositores, ele morre para transformá-los em amigos. Porque depois Filipe é enviado a Samaria, no capítulo 8 de Atos, e há um grande avivamento ali entre os samaritanos. Mas essa mulher também, que foi afetada pelo Senhor, falou do Senhor, e Samaria recebeu a palavra, segundo o Evangelho de João. Então os discípulos agora vão comprar comida e voltam. Quando voltam, estão encontrando ele, esse tempo todo, com essa pessoa, com essa mulher indigna. No versículo 31 do capítulo 4, nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. 32, mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Não é apenas a mulher que não conhecia, que Jesus falou: a água que eu der para você beber, você nunca mais voltará a ter sede. Ela não conhecia, mas os discípulos não conheciam nem a água nem a comida. Eles não eram melhores em discernimento do que essa mulher. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Já começa a vir indignação. A gente vai lá comprar comida, será que alguém trouxe comida e ele aceitou? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Muito interessante que Jesus usa as circunstâncias do trabalho, da vida cotidiana, social, que eles entendiam, para falar de coisas espirituais. Vocês estão olhando aí as plantações e olham só pela primeira fileira, falam: ainda faltam uns 4 meses. Jesus, porém, disse: eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos. Olhem mais adiante. Não olhe simplesmente ao que está na sua frente. Na verdade, Deus sempre foi alguém que chamou o seu povo para olhar. Ele fala para Abraão: olha as estrelas do céu, vê se você pode contar. São inúmeras passagens que Deus manda o homem olhar. Mas um dia ele falou, no livro de Isaías, ele chamou o seu povo de vermezinho de Jacó. Por que verme? Porque o verme, ele está sempre enterrado, a cabeça na terra, ele não olha para o céu. Jacó era alguém que não olhava para os céus. Jacó era alguém que estava pensando em ganhar dinheiro, em tirar proveito dessa vida. Ele fugia constantemente da disciplina do Senhor. O Senhor chama ele de vermezinho de Jacó, com a cabeça enterrada, pensando em prosperar. Mas ele fala para nós: olhe para os céus. Tanto que Deus
o Senhor luta com Jacó e Jacó com ele e permite ser vencido. Claro, um sopro de Deus esmagava Jacó, né? E muda o nome dele para Israel, aquele que lutou com Deus. E que texto maravilhoso, lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, diz que pela fé Jacó adorou a Deus apoiando num cajado ou num bordão. Gente, comparado isso com homens que venceram leões, derrubaram muralhas, venceram exército, qual é a virtude que tem alguém adorar a Deus apoiado num bordão? Parece que não é nada, né? Um cajado. É porque Jacó sempre andou sem depender de Deus, sempre andou pela sua própria força, até o dia que Deus feriu seu nervo ciático, ele passa a mancar e agora ele precisa de um bordão. Muitas das vezes o Senhor tem que nos ferir. O bordão ali representa o cajado, a autoridade de Deus, para a gente agora viver apoiado sob a autoridade de Deus, não andar por nós mesmos. Ergam os vossos olhos. E aqui nós temos o Senhor treinando os seus discípulos. Não olhe superficialmente, não olhe apenas o que está na aparência. Ergam os vossos olhos, vede além. Os campos, pois, já branquejam para a colheita. Agora o Senhor está mostrando para eles que eles estavam sendo treinados para colher. Quando nós olhamos para nós, que tragédia, que introspecção, que depressão, que caos. Irmãos, mas quando nós olhamos adiante do que o Senhor está fazendo, nós vamos entender que esse caminho de despojamento é para frutificação. Frutificação. Olha, os ceifeiros recebem desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aqueles que não estão cuidando de si, porque confiam nos cuidados do seu Pai, mas eles estão trabalhando para Deus. Eles vão entesourando o fruto para a vida eterna. Nós deveríamos tirar as mãos de tudo aquilo que é só terreno, no sentido de empreendimento da nossa vida. Não estou falando de trabalho, eu estou falando da gente se envolver com coisas que não produz fruto para a eternidade. Satanás é expert em nos manter distraídos, fazendo coisas que são boas, porém não tem a ver com o reino de Deus. São boas, mas no tribunal de Cristo vão ser queimadas essas obras. São boas, mas não vai repercutir por toda a eternidade. Lembra de Efésios 1:8 em diante, capítulo 2, vamos olhar esse versículo rapidamente e nós vamos voltar aqui para João. É apenas para calçar isso. Capítulo 2, vamos direto ao 10, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. Algumas versões traduzem como poema, o pensamento original. Criados em Cristo Jesus para quê, irmãos? As boas obras, as quais Deus de antemão quando? Puxa vida, se for o contexto do pensamento do capítulo 1, foi antes da fundação do mundo. De antemão preparou para que andássemos nela. Boas obras, trabalho, serviço. A nossa tendência é uma espiritualidade desumanizada, que não desce ao nível das implicações, das necessidades humanas, não somente nossa, mas do nosso próximo. Lembra quando eles subiram no capítulo 17 de Mateus ao monte da transfiguração? Aí Pedro fala assim: puxa, é muito bom ficar aqui, né? Em outras palavras, vão descer mais não. Aí os outros companheiros que estão lá, não, deixa eles lá. Tem lá um menino lá endemoniado lá, eles se viram lá. Vamos ficar aqui. Olha que amigo, hein? Faz assim não, Oswaldo, faz com a gente isso não, hein? Estamos se conhecendo agora, vamos andar junto ainda. Vamos ficar aqui. Isso eles acham que é espiritual, tá vendo?
Eles queriam ficar lá em cima, mas aquela visão que eles tiveram de Cristo era para capacitá-los, encher o coração de misericórdia e graça, para eles descerem aos moribundos, aos necessitados, aos endemoniados, aos carentes. Erga os olhos, os campos estão brancos, tem muito trabalho. A visão espiritual que não produz compaixão é falsa. A pseudo-visão de Cristo, que revela Ele como glorificado, mas não como evangelista, quer nos levar a ficar no monte. Mas aquele mesmo que é o pastor em Betânia, é o evangelista que vai aos Gadarenos, à região de Decápolis, a Cafarnaum. Ele é o apóstolo, ele é o profeta, ele é o mestre, mas ele também é o evangelista. E infelizmente, se a gente for muito místico, vamos querer ver Jesus simplesmente como o pastor, ou aquela visão dele mais em ascensão. Mas esqueceremos que o coração do nosso Senhor é aquele coração inflamado de misericórdia. David Livingstone, um missionário enviado à África, disse que Deus só teve um filho e fez dele um missionário. E Spurgeon diz assim: todo filho de Deus ou é um missionário ou é um impostor. Se você tem o missionário dentro de você, que é Cristo, o evangelista dentro de você, que é Cristo, como não ter compaixão pelas pessoas? Como vamos nos contentar em estar no Monte da Transfiguração e não sentir a dor do coração de Deus por esse mundo em decadência e em caos? Quando você olha as estatísticas, Estatísticas hoje, o número de crianças vítima de pedofilia, de abuso, o índice de pobreza, o índice de calamidade, não apenas disso, de cristãos sendo perseguidos no mundo. A revista Portas Abertas valeria a pena assinar e acompanhar. O último censo que fizeram agora recente, 50 países pelo menos que persegue, massacra os nossos irmãos. E alguns aqui na América do Sul. Ergam os vossos olhos. Pare de olhar para si mesmo. Irmãos, essa vida da igreja que nos leva a girar em torno de nós pode ser falso, para não sentenciar que é falso. Eu não falo de ativismo, eu falo de enchimento do Espírito Santo. Que quando estivermos de fato cheios do Espírito Santo, o irmão hoje tocava sobre avivamento, isso vai gerar em nós essa graça de, no mínimo, se não formos enviados. Tem uma frase de William Carey, que foi o pai das missões contemporâneas. Ele diz que aqueles que sustentam as cordas daqueles que estão descendo as partes mais baixas para socorrer os miseráveis, eles são tão importantes quanto aqueles que vão. Que às vezes você não foi chamado para ir, mas todos nós somos chamados para cooperar com os que vão. E assim a obra de Deus é expandida pelos pés dos que são enviados, como disse Paulo aos Romanos: quão formosos são os pés daqueles que são enviados, mas como irão pregar se não forem enviados? Então a obra é feita por aqueles que são enviados, por aqueles que oram e por aqueles que contribuem. E quando Paulo vai, ele diz aos filipenses que os filipenses faziam parte naquela obra dele e receberiam recompensa junto com ele. Porque quando Paulo está indo, nos seus ombros, no seu coração, todos os filipenses estão indo junto, porque os filipenses investiram no ministério de Paulo. Que maravilha, não? Mas imagina, nós temos uma assembleia que não temos um espírito missionário de investir na obra, de cooperar com a obra, de todas as maneiras possíveis. Irmãos, o Senhor está falando assim: ergam os olhos, vede. E aqui nesse capítulo 2, verso 10, que diz: olha, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, aí você tem um propósito aqui, para as boas obras. Hoje nós temos um grande problema.
porque tem se enfatizado uma espiritualidade despida de boas obras, uma espiritualidade sem responsabilidade, de enfatizar o galardão sem o trabalho devido ou um trabalho parcial. Como pode ser isso, irmãos? Paulo disse a Tito, aos nossos, que eles sejam aplicados em boas obras, para não serem frutíferos na fé. A carta de Paulo a Tito fala muito de obras e de boas obras. Oh, amados irmãos, precisamos orar para andar, olha aqui, ó. Fomos criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Não é para ficar parado, nem correr, mas andar. Rogo-vos, pois, como prisioneiro, que andeis conforme a vocação. Não é para parar, capítulo 4 de Efésios, é para andar, servindo ao Senhor. Vamos voltar para João 4:35. Não dizeis vós ainda que faltam 4 meses até a colheita? Vocês estão falando isso. O irmão mencionou hoje Ageu. Como é que começa o livro de Ageu? Esse povo diz: não vê ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Assim diz o Senhor. Puxa, você tem o Senhor falando e o povo diz: não é tempo de edificar a casa de Deus, mas a vossa casa é tempo, né? De vocês adornar a casa de vocês. É isso que o Senhor está falando por Ageu. Então você tem a palavra do povo e a palavra de Deus. É errado, irmãos. A igreja não tem uma palavra própria. A igreja tem que repetir, estender a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, não é nossa. Agora Jesus está falando, este povo diz, lá em Ageu, e agora ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Que perigo que a nossa palavra não esteja alinhada com a palavra de Deus no tempo que nós estivermos vivendo. Temos que orar muito. Senhor, queremos estar no tempo de Deus, no kairós de Deus, na vontade do Senhor. Vocês falam que faltam 4 meses. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos. Claro que ele está falando de pessoas, porque ele veio a essa mulher samaritana, e agora essa mulher samaritana falou a palavra para toda Samaria. Os campos já estão prontos, eles estão brancos, prontos para colheita. Quantas almas angustiadas, carecendo de encontrar o Senhor, o Salvador. E nós muitas vezes estamos preocupados com a nossa angústia, com a nossa tribulação. E ele vai dizer: o ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Você está vendo que quando se trabalha, o resultado é alegria, e quando não se trabalha, o resultado é tristeza. Muitas das vezes, irmãos, a nossa falta de alegria é porque estamos separados dessa comissão de pregar o Evangelho e de cooperar com a pregação do Evangelho. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Vocês nem trabalharam, mas ainda assim o Senhor nos introduziu para participarmos nessa colheita. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Que maravilha, né? Que graça de Deus. Aí chegamos ao capítulo 6, versículo 1 de João. Depois destas coisas, vamos deixar o contexto aqui por enquanto. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades,
Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Levou os discípulos ao monte. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, presta atenção nisso, irmãos. Você vai ver esse princípio do Senhor, que Ele está sempre erguendo os olhos. Ele não era como um vermezinho de Jacó. Lembra o que aconteceu com Elias? Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Falou, Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. Jezabel quer arrancar minha cabeça, eu prefiro morrer já, né? Para onde que ele está olhando? Para si. Ele falou, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Não, você está olhando para o lugar errado. Assim é conosco, irmãos. Entramos em depressão muitas das vezes, que estamos olhando para o lugar errado. Lembra de José? Foi vendido e traído pelos seus irmãos. Tinha tudo para ficar amargurado, em depressão. Mas José frutificou lá no Egito. Por quê? Ele colocou os seus olhos no Pai. Ele olhou para o lugar certo. Nem amargura ele tinha dos seus irmãos. Falou, não, a boa mão do Senhor que me trouxe para cá. Olha isso. Ele sabia que Deus estava cuidando do seu povo naquele tempo de escassez. Ele olhou para o lugar certo. Esse é o problema. Agora diz aqui esse texto. Então Jesus, verso 5, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Oh, irmãos, muitas das vezes o Senhor está nos experimentando. E a questão será, olharemos com os olhos do Pai ou olharemos com os nossos olhos limitados? Olharemos para a providência divina ou olharemos para a nossa limitação? Que para nós tudo já terminou. O Senhor está treinando os seus discípulos e você acha que Ele não está treinando a gente? Ele está treinando. O mundo fala, né? Você tem que ajuntar para ter. Jesus fala, dai e ser-vos-á dado. Onde nós compraremos os pães? Aí você pega aquele jovem com 2 pãezinhos e 5 peixes. O que é isso? Por uma multidão de cerca de 20.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, não é nada. Não é nada quando está na mão do homem. Quando ele veio, eles vieram para as mãos do Senhor. O que o Senhor fez com 5 pães e 2 peixes? Você lembra o que ele fez? Quem que lembra? Primeira coisa, ele deu graças. Ele olha para onde então? Ele olha para o Pai. E depois ele faz o quê? Quebra e reparte. As coisas estão na nossa mão, estão no nosso controle. Estão inteiras. E o Senhor tem essa fraqueza, tem esse problema com ele, entre aspas, desculpa a liberdade. Tudo que o Senhor pega, Ele quebra. Que complicado isso, né, irmãos? Um vaso de alabastro tão bonito, né? Valia 300 denários. Chega perto do Senhor, o que aquela mulher fez com ele? Quebrou. Ele pega agora esses 5 pães, uma coisinha toda, menino, quebrou também. Tudo que ele pega, ele quebra. Quebrou a vida de Paulo, quebrou a vida de Pedro. Quebrou tudo. Quebrou a empresa de Pedro, né? Para Pedro se tornar um pescador. Pedro agora abandonou tudo. Oh, irmãos, depende para onde nós estivermos olhando. Se o grão de trigo cai em terra e não morre, ou não é quebrado, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, o que vai acontecer? Ele vai produzir muitos frutos. Se nós não aceitarmos o Senhor quebrar as nossas vidas, nós vamos ficar infrutíferos. Pega um grão de trigo, a sua casa que é bonitinha, dourado, né? É uma gracinha. Representa a nossa personalidade. A gente parece, somos bons atores, né? Todo mundo bonitinho, educado. Mas o Senhor sabe o que somos nós.
Ele pega esse grão de trigo e vai enterrar ele nas circunstâncias, em tempos angustiosos. Porque a chuva precisa vir e apodrecer a casquinha desse grão de trigo. Os vermes da terra precisam comer essa casquinha. O sol precisa ressecar a terra e trincar essa casca, para essa vida que está aprisionada sair para fora. Isso aconteceu com o próprio Senhor. Ele foi quebrado em sua humanidade e uma nova vida saiu. Agora somos nós. Como perseverarmos e prosseguir no Senhor em tempos angustiosos? É entender que o Senhor também está nos quebrando no meio de tempos angustiosos. A oração não é nos livrar da tribulação, mas é nos livrar no meio da tribulação. Não é evitar o tempo angustioso, mas é conhecer a Deus no meio do tempo angustioso. Todo aquele que foge da tribulação, ele continua inteiro e infrutífero. E todo aquele que conhece a Deus no meio da tribulação, ele produz fruto em todo o tempo. Paulo, preso, diz assim: os da casa de César vos saúdam. Os da casa de César, quem são os da casa de César? São os soldados de Roma, os guardas, são todos aqueles que trabalhavam na casa de César, o imperador, mas que ali Paulo deu fruto. E esse texto está falando que o Senhor está experimentando a esse Filipe, porque ele sabia o que ele ia fazer, e o Senhor também está experimentando a todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para ver essas coisas. Então, ele está sempre erguendo os olhos e chamando você e a mim para erguer os olhos. Sai um pouquinho da frente as suas coisas, seus negócios, seu trabalho. Olha um pouquinho mais lá adiante. Você pode fazer muitas coisas aqui e tudo isso morrer com você mesmo. E às vezes você pode fazer pouca coisa, mas naquele dia o Senhor falar: servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Faça uma coisa, como o Senhor falou para Marta: Marta, uma só coisa é necessária. Você quer fazer um bocado de coisa, está agitado e cansado com uma só. Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Nem que seja uma coisa pequena, mas que seja aquilo que Deus preparou para você, que quando você faz, aquilo gera vida, te enche de graça, acorde as pessoas, e você sabe que é o Senhor cuidando das pessoas através de você, e aquilo vai repercutir recompensa por toda a eternidade. Que maravilha, né, irmãos? Maravilhoso isso, não? Chegamos no capítulo 9, sobre essa questão de olhar, de abrir os olhos. O Senhor cura o cego de nascença. E o que aconteceu? Ele é perseguido pela religião. Você imagina, a liderança está perseguindo esse homem porque os seus olhos viram, seus olhos foram abertos. E aquele homem representa todos nós. Nós nascemos cego de nascença. Já nascemos cegos espiritualmente, e precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Para encurtar, no verso 34 do capítulo 9: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Se os seus olhos forem abertos, se o Senhor está abrindo os seus olhos, você vai ser expulso. Se você está num ambiente onde impera a cegueira espiritual, no meio do povo de Deus. Você já pensou? Ele foi expulso. Quando ele foi expulso e rejeitado, olha o verso 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Quando ele foi rejeitado pela religião, quem o encontrou? Jesus. Quando também somos excluídos desse contexto religioso, o Senhor chega até nós. Ele abre os nossos olhos para vermos a Ele. Você crê no Filho do Homem? Às vezes passamos muitos anos crendo em muita coisa, mas agora temos que conhecer o Senhor mais intimamente. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele?
E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Por que o Senhor abre os olhos do seu povo? Para que possamos crer e adorar. Uma vida de total rendição ao Senhor, de não viver mais para si. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha que contradição, né? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cego, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, então aí subsiste o vosso pecado. Isso é uma obsessão que eles tinham. Eram cegos que asseveravam que viam. Irmãos, a obsessão é pior do que a mentira. Porque a mentira a pessoa sabe que está mentindo. A obsessão não. Ela mentiu tanto e passa a acreditar que aquela mentira é verdadeira, que ela agora quer convencer as pessoas que a mentira que ele fala é a verdade. E esse era o problema dos judeus. Eles acreditavam que eles viam, e porque eles diziam que viam, por isso aí estavam a sua cegueira. Eram cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ele abriu os olhos desse homem. E quando ele abriu os seus olhos, ele foi expulso. Quanto mais o Senhor abre os nossos olhos, mais expurgados, mais expulsados dessa sociedade seremos. Especialmente sociedade religiosa. E quanto mais aceitamos isso, esse despojamento, mais o Senhor se revela a nós. E mais o seu testemunho pode brilhar. Chegamos no capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então ele diz no versículo 41: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Você está vendo que o Senhor que você segue, enquanto você olha para baixo, Ele está sempre olhando para os céus? E Ele quer que a gente olhe para os céus? Quer que a gente aprenda a essa disciplina de sempre estar olhando para os céus? Quando chegamos no capítulo 17 de João, tendo Jesus falado estas coisas, o que ele fez? Levantou os olhos ao céu e disse: meu Deus do céu. Nós crescemos assim, irmãos. Vamos orar, fecha os seus olhos. De onde a gente aprendeu isso, hein, irmãos? Todas as vezes que Jesus foi orar, ele levantou os seus olhos ao céu, não fechou o olho. Por que a gente fala para a criancinha: meu filho, fecha seus olhinhos que nós vamos orar ao Papai do Céu? Ué, de onde? O que é isso? Estranho, né? Às vezes nós somos discípulos dos fariseus e dos escribas. Nós ainda somos muito religiosos, né? Não, você pode fechar seus olhos, se você entende que assim você vai ver melhor o Senhor. Mas isso não pode virar uma doutrina, um costume. O Senhor estava sempre erguendo seus olhos aos céus, vendo pessoas. Amém? Estranho, né? Comecei a falar heresia, né, irmãos? Que problema, né? Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Agora Jesus sabe que chegou a sua hora. A hora de quê? Vai falar de ir para a cruz, de sofrer. Não, é a hora dele voltar para o Pai. É claro que ele vai passar pela cruz. Mas você acha que os seus olhos estão para onde? Vamos ver esse texto aqui de novo, porém num outro ângulo. Capítulo 13 de João.
Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para onde? Você está vendo? Ele sabe que vai para a cruz, mas seus olhos estão aonde? No Pai. Ele veio daquela comunhão eterna com seu Pai e ele agora está voltando para essa comunhão, para o seio do Pai. E a cruz é o meio, porque agora ele não volta sozinho. Quando ele voltar, diz o livro de Hebreus, ele fala: eis aqui a mim os filhos que Deus me deu. E ele vai introduzir muitos filhos a essa glória da comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Mas seus olhos estão aonde? Na alegria de voltar à comunhão no seio do seu Pai, da qual ele veio. Aonde estão seus olhos? No Pai. Mas por isso ele pôde passar vitoriosamente em tempos angustiosos. Minha alma está angustiada até a morte. Você acha que não eram tempos angustiosos? Que direi eu? Pai, passe de mim esse cálice. Não, foi precisamente para essa hora que eu vim. Mas a sua alma está em angústia. Tamanha foi a angústia que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas aonde estavam os seus olhos? No Pai, para cima. Como passar em tempos angustiosos e ainda permanecer no Senhor? Colocando seus olhos no Pai. Colocando os olhos no nosso Senhor e entendendo a sua soberania. O Spurgeon sofreu de depressão em todo o seu ministério. Sabiam disso? O final da vida dele, ele foi rejeitado pelos seus colegas pastores. Steve Lawson, que escreveu a biografia dele, recentemente publicada, fala que no final da vida assinaram um documento. Os pastores e o irmão de Spurgeon se incluiu nisso. E aquilo gerou tanta dor em Spurgeon que ele se recolheu e deixou aquela junta de pastores batista. Tirou os irmãos do local onde eles reuniam. E o seu biógrafo diz que aquilo acelerou o processo de morte de Spurgeon. Sabe o que o Spurgeon fez? Você acha que ele ficou trancado num quarto escuro? Você acha que ele se aposentou e foi viver uma vida medíocre pescando? Não, irmãos. Sabe o que ele fez com a sua depressão? A depressão se transformou em ingredientes para que a sua pregação fosse mais ungida, mais cheio de compaixão pelo ser humano, mais inflamado com misericórdia, porque a sua pregação, encharcada de dor, interpretava a dor do seu próximo, que também passava os mesmos níveis de sofrimento. Por isso ele também foi chamado de príncipe dos pregadores, porque não era simplesmente um bom pregador, mas era um pregador em chamas para Deus, que entendia a dor do sofrimento alheio. A nossa pregação é tão fraca, não é porque é errada em doutrina, mas porque é pobre de compaixão e de misericórdia, porque nós fugimos da tribulação e de tempos angustiosos, e não entendemos aqueles que passam por tribulação. Falamos a cabeça das pessoas, mas não ao coração. Esse é o nosso problema do nosso século, uma geração superficial. Kemp Morgan, que foi o príncipe dos expositores da Bíblia, que introduziu inicialmente Sparks no ministério. Ele diz o seguinte, que Deus interpreta a si mesmo, levando os seus servos a passar por sofrimento e angústias, para que os seus servos, no meio do sofrimento, interpretem a dor do coração de Deus. Que de outra forma nós não vamos entender o coração de Deus. Como prevalecer em tempos angustiosos? Não é fugindo da angústia, mas é correndo para os seios do Pai, que vive em angústia, não por não ser um Deus pleno, mas por ter angústia de compaixão pelo ser humano, pelo perdido, pela igreja que está tão distante do seu propósito. Ou por que será que Deus falou o que para Oséias? Oséias, vai,
casa com uma virgem, filha de um sacerdote, que nunca tocou em varão, pura. Foi assim que Deus falou para Oséias, escolher uma mulher e casar? Hã? Não foi isso não, foi? Não, com quem que Deus mandou Oséias casar? Ou desposar? Hã? Uma prostituta, uma adulta. Mas que é isso? Que aberração é essa? Por quê, irmãos? Porque aquela mulher representava o povo de Deus, que era uma mulher adúltera, que foi atrás de outros deuses, de outros homens, e abandonou seu marido, que era Deus, mas que a sua liderança não entendia. Irmãos, o que é um profeta? Tão diferente de um mestre. Muitas das vezes os mestres passeiam pela Bíblia, o profeta está sempre nos céus. O grande problema é que os profetas estão inflamados com a dor do coração de Deus. Ou você nunca viu na Bíblia o profeta gritando: ai, ai. Jeremias, que antes da cidade ser incendiada, o seu coração está em chamas, queimando junto com a cidade. Então, queridos irmãos, Deus nos traz ou permite tempos angustiosos para experimentarmos a sua angústia, para conhecermos mais profundamente a Deus. E aqui, capítulo 13 de João, ora antes da festa da Páscoa. Para os judeus é uma festa, mas João chama a festa dos judeus, já não mais a festa do Senhor. Esse é o problema, quando a festa e as celebrações do povo de Deus se tornam simplesmente as festas e as celebrações do povo de Deus, e não de Deus, porque ele está excluído. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim e não os abandonou como nós fazemos. Quantas pessoas começamos juntos e hoje não estão conosco? Claro que nós não podemos controlar isso, mas nós não podemos promover isso. Como nós fugimos de tribulação e quebrantamento, nós vemos as pessoas, mas não vemos a mão de Deus por detrás das pessoas. Jesus teve um deserto, um Judas, uma cruz. Você fala que quer ser igual ao Senhor, amar o Senhor, você vai passar por deserto. Como disse um livrinho que nós publicamos, que ninguém quis comprar direito, encalhou quase tudo. A benção da traição. Quem quer ler isso, gente? Você está doido? Tem um outro que publicamos, as 7 causas do sofrimento, encalhou também. Nunca mais publicamos. São livros que não adianta, não vai vender. E a gente não publica livro para vender, né? Mas a bênção da traição é muito forte, né? Mas esse livro fala de uma vida profunda com Deus em tempos angustiosos, pelos pérfidos, não pelos seus inimigos. O inimigo você não é traído, porque eles já são seus inimigos. Ser traído perfidamente, essa palavra pérfido, ela tem um sentido muito interessante. É alguém que te apunhala pelas costas. Só quem te trai são os seus amigos, não são seus inimigos. Que feridas são essas aí na sua mão? Está na Bíblia isso, né? Na minha Bíblia tem isso aí. São as feridas que eu fui traído, aonde? Eu fui machucado, aonde? Ah lá. Meus amigos, lá na casa do meu pai. Bem-vindo, irmãos. Quantas vezes as pessoas falam, né? Vou procurar uma igrejinha melhor para congregar, que aqui o negócio... Aí se você achar, você vai estragar, né? Chegou um... atrapalhou. Irmãos, a igreja não é um lugar para massagear o nosso ego. A igreja é um lugar de transformação. Eu às vezes falo que são 2 armadilhas que Deus criou para nós, né? Casamento e igreja. Que maravilha, né? Todo mundo casa para ser feliz. E todo mundo procura uma igreja melhor, né? Aí a maioria dos casados fala: eu acho que eu casei com a mulher errada, ou com o marido errado, porque ele era um príncipe, agora ele virou um dragão, né? Mas não é, irmãos. Deus nos une com pessoas diferentes, que é o caminho do quebrantamento para sermos transformados.
que graças a Deus que é o caminho da graça, né? O caminho da misericórdia. É uma bênção isso, né, irmãos? Mas Jesus sabia. E indo para o fim disso, de erguer os nossos olhos. Você se lembra que João estava na ilha chamada Patmos, e ele escreveu as 7 igrejas da Ásia. João está no final do 1º século, todos seus colegas apóstolos haviam morrido, e cada um de forma mais terrível do que a outra. Alguns foram queimados, outros foram apedrejados, outros foram de todos, não apenas os apóstolos, mas os santos na sua época. Só João está vivo. E agora ele vai escrever, e você vê aquelas sentenças do Senhor, começando com a igreja em Éfeso: tenho porém contra ti. Já pensou o senhor ter algo contra a igreja? E era a igreja que João amava também. A Pérgamo, ou a Sarde, ele diz: você tem fama que vive, no entanto você está morto. E ele reprova a igreja de Laodiceia. Você vê que é um período de decadência, de caos. Muitos cristãos morreram. João está no final da vida dele. Você quer um tempo de entender que era um tempo de angústia, de desolação? Aí está o tempo de João. E depois que João escreve isso, vendo o final da vida dele, vendo a igreja sendo devastada, e esse é o aspecto exterior da igreja. O Senhor é tão sábio, tão misericordioso, e vamos ler e terminar Apocalipse capítulo 4. Depois de tudo isso, depois da carta à igreja em Laodiceia, depois disso, depois dessas coisas, 4:1, o que João fez? Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Para onde que João olhou agora? Graças a Deus, que maravilha, irmãos. Se a gente pudesse assim usar uma frase de efeito para demonstrar a espiritualidade e a infância ou carnalidade, poderíamos dizer que a espiritualidade é demonstrada pela proporção que você está olhando para os céus, né? E a carnalidade ou decadência é demonstrada pelo quanto que você olha para a terra. Não importa o quanto que você estudou a Bíblia, foi para a conferência, é cristão, é aonde estão postos os teus olhos. No final da vida de João, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Várias vezes na Bíblia o Senhor tirou seus filhos, seus servos, desse contexto terreno, de sobe para aqui. Eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Algumas versões dizem assim: o que vai acontecer nos últimos tempos. Puxa, então ele vai revelar agora toda a escatologia, né? Mas João já tinha visto tanta devastação. Imagine, vai vir o anticristo, a besta, o falso profeta, vai matar João. Mas graças a Deus, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, não mais na terra, o quê? Um trono. Que maravilha! E no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Irmãos, presta atenção. O Senhor tirou os olhos do seu servo desse mundo, colocou os seus olhos nos céus, e agora ele está mostrando aquele que está no trono, e as glórias daquele que está sentado no trono. E João começa a ver o fim de todas as coisas. E quando João começa a escrever o livro de Apocalipse, ele mostra que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, porque ele agora passa a interpretar as coisas segundo o trono da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, e não segundo o caos que ele estava vendo na terra. João está vendo que nada saiu do controle do nosso Senhor.
Deus tem o triunfo e a última palavra aos homens. Louvado seja o Senhor que nós podemos descansar, ser cheio de alegria, de gozo, porque quando que as estrelas mais brilham, irmãos? Durante o dia? À noite. E que período da noite? Os mais escuros. Assim é Deus com seu povo. No período de maior calamidade, escuridão, apostasia, tempos angustiosos, o testemunho do Senhor mais brilha por meio daqueles que estão refletindo a luz da sua face. Se estamos debaixo da luz da glória do Senhor, com os olhos aos céus, então a luz do Senhor vai refletir através de nós. Porque por um lado Ele é a luz, mas por outro lado Ele diz: vós sois a luz, para resplandecer a luz do Senhor. Que o Senhor nos ajude, erguendo Jesus os olhos aos céus. E Ele também falou aos seus discípulos: ergam os vossos olhos e vede. Como sobreviver em tempos angustiosos? Ergam os vossos olhos e vede. Nada fugiu do controle do nosso Senhor. Repetindo Spurgeon: diga sim à vontade de Deus e a tribulação perderá sua força. Quando nós falamos sim à vontade do Senhor, a graça superabunda, e todo esse tempo angustioso e de tribulação se torna um trampolim que nos projeta para mais adiante no propósito do Senhor. Não temos medo da tribulação, pelo contrário, devemos nos gloriar na tribulação como Paulo se gloriou na tribulação. Que o Senhor realmente encontre em nós um povo que está sendo alargado no meio da tribulação, da dor, da luta, da oposição, como Jesus falou: no mundo tereis aflições, para que a graça abundante do Senhor possa superabundar, e o seu conhecimento no seu Filho através de nós. Erguei os vossos olhos e vede. Vamos orar, irmãos. Vamos nos pôr de pé. Eu vou pedir que quem quiser orar, 1, 2, 3, vamos entregar essa palavra na mão do Senhor. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.